Meus queridos e amados irmãos, vamos trazer aqui a mensagem de hoje. Eu quero trazer aqui uma série até o dia do Natal, para a gente explicar quem foi Jesus, o que foi que ele veio fazer aqui, como é que ele se comportou aqui, né? Então, eu quero começar pelo profeta Isaías. Houve várias profecias sobre o nascimento de Jesus, mas o profeta Isaías foi aquele profeta que escreveu, ou foi o mais completo a trazer a história de Jesus à tona para nós, né? E ele começa, o profeta Isaías, olhando através dos séculos, ele viu o Messias vindouro. O Messias não tinha vindo ainda, mas o profeta Isaías já viu ele através da fé, né? Então, de todos os grandes profetas, irmãos, que profetizaram, Isaías é o que nos fornece a descrição mais completa da história, da missão, dos títulos e das características de Cristo. Nós vamos ler um texto aqui que vai falar sobre a história de Cristo, né? Então, nós queremos falar primeiro sobre o nascimento de Jesus, que está escrito lá em Isaías, capítulo 7 e o versículo 14. Capítulo 7 e o versículo 14 de Isaías, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Olha aí, Isaías profetizou isso aí cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele viu pela fé, porque o Espírito Santo tinha mostrado para ele ali, que a virgem, uma mulher virgem, ia engravidar. Como, irmão Miranda? Através do Espírito Santo de Deus. O milagre que ia acontecer. Uma mulher virgem ia engravidar, ia dar à luz um filho, e esse menino ia ser chamado Emanuel. Irmãos, aconteceu diferente? Não. Do jeito que ele profetizou, aconteceu, né? Deus se revelou através de um anjo para Maria. Maria ficou grávida, deu à luz um menino, não tinha nem onde dar à luz. Eu até falei ontem sobre isso aqui, deu à luz numa manjedoura, lá no curral das ovelhas, né? Foi ali no curral das ovelhas mesmo que ela deu à luz. Antigamente as mulheres diziam assim, a mulher pariu lá no curral das ovelhas, né? Hoje não, hoje é um negócio mais chique, mais clássico, é dar à luz. Então Maria deu à luz aquele menino ali no curral das ovelhas. E o profeta Isaías tinha profetizado isso cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. E aí depois Isaías, ele vai falar sobre a família de Jesus, né? No capítulo de número 11 e o versículo 1, ele vai falar sobre a família de Jesus. E diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha aí, Isaías está contando aqui que Jesus ia vir da raiz de Jessé, né? Quando ele fala do tronco, ele está falando também da raiz de Jessé. Inclusive, Toninho de Aripibu tem uma música que eu vou colocar aqui, Raiz de Jessé, né? Então, de onde veio esse menino? Por isso que muitos diziam assim, ele será chamado de filho de Davi. E Davi veio de onde? De Jessé, né? Então, por isso que Isaías falou sobre a família de Jesus, ou sobre a descendência de Jesus. Olha, nós estamos falando dessa semana e a próxima, até o dia do Natal, nós vamos falar somente sobre Jesus, para que nós possamos aprender mais um pouquinho por que Jesus veio,
para que ele veio. O que é que ele veio fazer aqui? Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre isso. Então Isaías profetizou sobre a família de Jesus, de onde ele deveria de vir, né? Qual a descendência de Jesus. E aí Isaías também, na história de Jesus, ele fala sobre a unção de Jesus. No versículo 2 do capítulo 11 ele diz assim: repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, Isaías estava dizendo aqui tudo que Jesus ia ser. A história de Jesus mostrava, o profeta Isaías mostrava a história de Jesus através dessas três coisas que eu falei hoje. Amanhã nós vamos falar sobre outra coisa já. Mas hoje nós vamos ficar só na história contada por Isaías antes, muito antes de Jesus vir ao mundo. Então ele disse: vai repousar sobre ele quem? O Espírito Santo de Deus. Aconteceu diferente, irmãos? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus e passou a habitar nele. Aí o que foi que aconteceu a partir daquele momento? Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia e não deixou de fazer mais milagres. Aí Jesus operou o milagre de Caná da Galileia, que foi transformar água em vinho, né? Por isso que todo aquele que vem a Jesus tem que ser transformado. Não tem como ser diferente, não. Depois Jesus curou cego, aleijado, tudo que vinha pela frente ele curou. Depois Jesus ressuscitou morto, foi. Jesus ressuscitou o filho daquela mulher que ia passando aquele enterro ali. Alguém disse: não tem mais jeito não, já está morto. Jesus disse: para aí, parou. E o que foi que aconteceu? Jesus disse: levanta-te, menino, e o menino se levantou. Depois Jesus ressuscitou Lázaro. Irmão, até uma orelha Jesus reconstituiu. A Bíblia diz que quando Pedro puxou a espada, cortou a orelha daquele soldado que foi prender Jesus, Jesus pegou a orelha do sujeito e botou no lugar. Até na hora da prisão de Jesus, ele fez milagre, irmão. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, repousou sobre ele, estava com ele, estava sobre ele, e ele passou a se revelar para a humanidade quem ele era de verdade a partir daquele momento. Fora ainda a multiplicação dos pães. Não tinha pão, só tinha um pouquinho de pão e de peixe. Jesus multiplicou e alimentou mais de 5.000 homens, a Bíblia diz ali. E ainda fez uma segunda multiplicação. Então Isaías falou sobre este episódio do repouso do Espírito Santo sobre Jesus, profetizando cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. E tudo isso foi cumprido, está escrito, prescrito, está por 3 vezes lá no Novo, 4 vezes lá no Novo Testamento, conta essas histórias do que foi Jesus, do que o profeta Isaías mostrou para a humanidade antes da chegada de Jesus, o Salvador da humanidade, tá bom? Então amanhã nós vamos continuar ainda com Isaías, falando sobre as características de Jesus. Hoje a gente falou só sobre a história, tá bom? Que Deus nos abençoe e ouça essa música aí para ver se não bate com aquilo que eu falei. Segura aí.